Bom, vamos falar do ensino fundamental 2. O ensino fundamental 2, ele, na minha concepção, é quase que uma escola integral, uma educação integral. Por que isso? Porque as crianças elas vão ficar o dia todo na escola, então isso é muito bom, muito positivo. Então a criança ela tem seu tempo para brincar de manhã, para assistir um desenho na televisão, brincar com seus amiguinhos e, e à tarde e aí depois ela se prepara, acorda cedo, faz essas coisas, depois ela se prepara para ir para a escola, passar o dia todo na escola, né? Então dá 1 às 6 horas da tarde no ensino regular, na escola regular normal aí, essa criança, esse adolescente, né? Esse adolescente e pré-adolescente aí, do Fundamental 2, né? Então do sexto ano até o nono ano, ele vai estar na escola. Então essa estrutura de ensino é muito boa, muito positiva, muito legal. E na minha concepção já é uma educação integral, já pode ser uma escola integral. E então a escola funciona em 3 turnos e esse turno aqui é um turno muito precioso, muito importante para esse adolescente aí. E então na escola essa criança vai ter aula de língua portuguesa, esse adolescente vai ter aula de língua portuguesa, vai ter aula de matemática, vai ter aula de geografia, de história, de artes, de educação física, que é muito importante, e de ciências também. Então temos esses componentes curriculares aí. Então a criança está saindo do ensino fundamental 1, então do primeiro aninho, do ensino fundamental 1 até o quinto aninho, né, na escola municipal, e ela vai para a escola estadual, e ela vai para esse ensino fundamental 2, que é um período muito importante na vida dela. Os professores polivalentes, as professoras pedagogas vão dar espaço para esses professores especialistas. Então você tem um professor especialista em letras, em matemática, em geografia, em história, um professor de artes, um professor de educação física e um especialista em educação do corpo ali, educação física. E nessa matéria de artes, aí a criança vai ter contato com as artes plásticas, com as pinturas, com a música, com a dança. Na aula de matemática, a criança vai ter contato com a matemática financeira, vai ter contato em ciências, ela pode ter contato com a robótica, o professor pode trabalhar temas da robótica. Ele vai trabalhar também, a professora vai trabalhar temas muito importantes, como a questão das drogas lícitas e ilícitas, a questão da gravidez indesejada, projetos de vidas, planejamentos familiares, planejamentos de vida. Então, isso é um ensino muito rico, é uma estrutura de ensino, um currículo muito rico que a escola pública do estado de São Paulo, ela conquistou aí desde das décadas de 90 e 2000 e agora está se perdendo, né? Agora você tem um novo ensino médio, uma base nacional comum curricular focado em competências e habilidades, e então essa educação que nós tivemos aí na década de 90 e 2000, ela está se perdendo. E aí, na adolescência é muito importante, né? Então falar dessa questão das drogas e da gravidez, a sexualidade, então isso daí é muito importante, é extremamente importante para esse adolescente. E então o ensino fundamental 2 aí
para esses adolescentes, e os pré-adolescentes. Então é muito importante. Então a criança ela passa o dia todo, o adolescente passa o dia todo na escola ali, da 1 da tarde até as 6 horas da tarde. E tem contato com esses professores especialistas. Então, para que nas aulas de português, por exemplo, a criança pode ter contato com o teatro também, com a música. E então assim, o novo ensino médio que nós reivindicamos, que nós cidadãos, os constituintes aí da classe civil, os cidadãos aí, nós reivindicamos é o que? É você ter hoje você ter escolas com um número menor de alunos por sala, por exemplo. Então o professor consegue fazer um bom trabalho de educação financeira nas aulas de matemática, consegue trabalhar melhor com seus alunos nas aulas de língua portuguesa, nas aulas de artes, educação física, que é muito importante também, educação física. E então são componentes curriculares, né, conteúdos muito importantes aí. E o que o que nós reivindicamos é isso, né? Então você ter menos alunos por sala, por exemplo. Então você ter menos alunos por sala. Então, você tem uma sala de 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, com 25 alunos por sala no máximo. Então 25 alunos na sala por máximo e presentes, frequentando a escola. E você ter também professores formados, professores em sala de aula trabalhando com esses alunos, e não ter ausência de professor, você ter professores ali presentes, né? Você dar esse suporte para o professor estar bem de saúde, estar trabalhando, e não deixar esses alunos sem professor, não deixar esses alunos sem aula. Ter um intervalo, um recreio, um período de merenda, ali, isso é muito importante. Essa alimentação na escola também é muito importante. Então, você ter um intervalo ali que dê tempo para a criança sair da sala, vai conversar com os amigos dela, vai ficar de boas, digamos assim, nesse intervalo, vai ter tempo para comer certinho. Então não vai ser um intervalo de 20 minutos, de 20 minutos. 20 minutos é muito pouco, então tem que ser um intervalo maior, né? Uns 30 minutos pelo menos. E, então essa escola que a gente reivindica, uma educação mais humana. Não uma educação tecnológica, mas uma educação humana. E então é isso que nós reivindicamos. Por exemplo, questão do transporte escolar também. Então isso foi uma grande conquista, um grande avanço, que hoje em dia você tem o transporte escolar. Então a criança, o adolescente, né? Eu falo criança, o adolescente dos bairros tem esse transporte escolar, o ônibus escolar que leva eles para a escola. Então isso é muito bom, que garante o acesso da criança na escola. Só que chega na escola lá, a escola como que tá? Tá super lotada. Então, no momento de pátio também, o pátio está super lotado, aquele nível de barulho, aquele ruído muito alto. Então, isso não é saudável assim. Então, você ter menos alunos por sala, você ter uma escola atendendo um número um pouco mais reduzido de alunos por turno, de acordo com a sua capacidade, né? Para ter uma escola mais humana e uma formação efetiva e de qualidade, que possa ser medida nas avaliações externas também. Essas competências em relação aos conteúdos possam ser medidas também nessas avaliações externas. Nessas avaliações não, nenhuma avaliação apenas. Então você ter uma avaliação externa única, né? Todo ano para aquelas turmas, e verificar o quanto ele aprendeu em português, matemática, história e geografia. E então uma avaliação externa é bacana.
criança poder conviver nesse espaço aí de escola, uma sala de aula com 25 alunos no máximo, no ensino fundamental 2, que é a adolescência, talvez até 20 alunos sejam mais adequados, mas tendo 25 já está bom comparado com as salas com 37 alunos presentes hoje, então isso já é uma grande conquista. E então o ensino fundamental 2, como ele foi construída, essa conquista que tivemos de 1990 até os anos 2000, então ele é um ensino fundamental muito bom, uma escola para formar cidadãos, então uma escola muito boa. E todas as crianças têm que estar presentes na escola e temos que ter professores para essas crianças também. Temos outras coisas também para falar quando falamos do ensino fundamental, a questão dos professores, a questão a minha experiência no ensino fundamental também. Eu passei pelo ensino fundamental 2, então foi uma experiência muito importante assim, para o meu desenvolvimento. E tive professoras ótimas e a gente sempre fala assim que se o adolescente, se o jovem está na escola, então a sociedade está ganhando, porque você vai ter, digamos assim, sendo um pouquinho mais pesado assim, né, em relação à violência, em questão à criminalidade. Então esses adolescentes jovens na escola, então você está pensando na população, o país, você está reduzindo essa criminalidade, essa violência. Então você vai ter menos, pegando pesado agora, né, você vai ter menos criminosos lá na frente. Então a escola ela tem um papel muito importante. Então esse jovem, com os seus problemas, com as suas dificuldades e com as questões econômicas, sociais e culturais, então ele passando pela escola pública, escola estadual, ele estando lá dentro, pode ter certeza que você vai ter menos, o país, aí, o estado vai ter menos criminosos praticando atos errados lá fora. Então a escola ela é muito importante para isso, mas é importante que esse jovem, esse adolescente esteja na escola, esteja na sala de aula. Outra coisa também que meio que está se perdendo também. Quando pensamos no ensino fundamental 2, a escola pública, educação construtivista, uma educação, pedagogias, educação construtivistas e práticas progressivas aí, de educação. Uma coisa que meio que está se perdendo aí é a questão das saídas da escola. Então essa daí é uma tarefa que é uma tarefa do coordenador de ensino das escolas, que era para ser, né? Então o coordenador se dedicando em problemas da sua escola, de fato ali. Então o coordenador ele trabalhar isso daí com projetos com excursões. Então essas turmas aí vai ter um ônibus excursão que vai ser pago ou não. Então vai para uma excursão para o museu do automóvel, o museu do telefone, o museu da televisão. Vai fazer uma excursão, alunos do ensino médio, fazer uma excursão às universidades públicas e pagas, para conhecer as universidades, conhecer as escolas técnicas, fazer uma excursão para um parque de diversão, um parque aquático. Então a excursão, essas saídas da escola é muito importante. E aí entra o trabalho do coordenador, porque o professor trabalha na sala de aula, o coordenador trabalha essas excursões para pegar turmas para sair da escola. Então
hoje não tem mais isso. Então esse é o novo ensino médio que está sendo implementado aí, né? Ah, então essas excursões é muito importante. Uma excursão do ensino médio para conhecer o teatro, conhecer um circo, conhecer uma orquestra, uma apresentação de uma orquestra sinfônica. Então esse enriquecimento, isso daí vai promover um enriquecimento cultural para esses alunos. Então temos esse enriquecimento cultural. E isso é muito importante. Então, de novo, isso daí vai garantir o quê? Que você vai ter menos criminosos ali na frente. Então, você vai estar formando cidadãos, vai estar trabalhando com esses jovens, dando perspectivas na vida deles, e o país ganha porque você tem menos criminosos e você vai construir menos presídios. E então isso é muito bom. Isso é muito bom. Então a escola ela é muito importante aí. Ela tem um papel essencial importante, mas dentro dessas obrigações reais dela, né? Sem inventar coisas. E é isso daí. Então essa é a nossa conversa aí sobre ensino fundamental 2.